E se o aparente silêncio de Deus não for ausência, mas preparação? E se aquilo que você sente como demora, como porta fechada ou como atraso inexplicável for, na verdade, parte exata do plano que você precisa viver para ser moldado, não frustrado? Hoje, Deus te diz algo que pode quebrar a ansiedade que você vem carregando no mais íntimo. Relaxe, solte o controle, confie, tudo chegará no momento perfeito. Não porque você se resigne, não porque tudo vá acontecer como você espera, mas porque você está sendo sustentado por uma sabedoria que vê o que você não vê, que entende o que você ainda não compreende e que te ama mais do que você mesmo sabe se amar. Essa não é uma convocação à desistência, mas à rendição diante dele, a parar de lutar contra o tempo e começar a caminhar com propósito no meio dele. Deus não improvisa com a sua história. Cada pausa que te confunde, cada desvio que você não pediu, cada espera que te inquieta, são espaços onde ele está afinando o seu coração para que você possa receber o que vem com a maturidade que antes você não tinha. Você não está parado, está sendo preparado. Você não está perdido, está sendo ensinado a depender, a ouvir, a confiar. Porque a fé verdadeira não consiste em ver resultados imediatos, mas em descansar mesmo quando o resultado ainda não aparece. É olhar para o céu sem respostas claras e ainda assim dizer: Senhor, confio mais na tua voz do que nos meus cálculos, no teu tempo mais do que no meu relógio, na tua paz mais do que nos meus planos. Antes de começar, quero que você respire fundo e declare com todo o seu ser: minha vida está nas mãos de Deus. Hoje eu solto o controle, descanso no seu plano e me preparo para receber o seu tempo perfeito. Que essa confissão seja a chave que liberte sua mente da pressa e sua alma da angústia. Número 1. Jesus te diz: pare de se agitar por dentro. Você já sentiu seu peito apertar sem motivo aparente? Como se sua mente se enchesse de cenários que ainda nem aconteceram, mas já roubam sua paz. Essa inquietação profunda que aparece na alma quando sentimos que algo foge do nosso controle não é nova. E também não é exclusiva sua. Os discípulos de Jesus também a conheceram. Eles que caminharam ao lado do Filho de Deus, que o viram curar, ensinar e transformar vidas, também se perturbaram, também duvidaram, também sentiram medo do futuro. E foi justamente naquele momento em que Jesus sabia que a cruz estava próxima, quando ele mesmo enfrentava a dor mais profunda, que pronunciou uma das frases mais ternas e poderosas que alguém pode ouvir: não se turbe o vosso coração. Jesus não negou que haveria motivos para se inquietar. Ele sabia o que estava por vir. Mas com essas palavras, deixou claro que a paz interior não depende do que acontece por fora, e sim de a quem entregamos o leme do nosso coração. Quando Jesus disse, não se turbe, usou um verbo que, em grego, implica uma agitação interna, como quando a água tranquila se agita por causa de uma pedra. Mas também implica escolha. Ele não disse, eu vou impedir que se turbe, e sim, não se turbe, como uma ordem amorosa que parte de uma possibilidade real. Nós podemos decidir não ceder ao medo, e é aqui que isso nos toca profundamente, porque muitas vezes vivemos como se não tivéssemos essa opção, como se a ansiedade fosse uma visitante inevitável a qual devemos abrir a porta. Mas Jesus nos lembra que a fé não é passiva, é um músculo que se exercita. Assim como o corpo responde melhor com exercício diário, o coração responde com mais paz quando o treinamos a confiar a cada dia. Não se trata de reprimir emoções nem de fingir tranquilidade, mas de entregar a Deus nossas preocupações antes que elas nos paralisem. Trata-se de dizer com humildade: Senhor, eu não entendo, mas confio. Na neurociência, descobriu-se que o cérebro é moldável, que nossos padrões de resposta podem mudar se praticarmos com intenção. Isso significa que cada vez que escolhemos lembrar uma promessa de Deus em meio à tempestade, estamos criando um novo caminho em nossa mente, e com o tempo, esse caminho se torna mais fácil de seguir.
O que antes causava ansiedade, agora será enfrentado com fé. O que antes perturbava o coração, agora será entregue com serenidade. Jesus pronunciou essas palavras sabendo que seus amigos se sentiriam perdidos, que o medo tentaria se instalar, que a incerteza nublaria sua visão. Mas ele lhes deu uma ferramenta para atravessar isso: sua palavra. Não se turbe, não se agite, não ceda ao pânico. Confie, e se confiamos em coisas pequenas, para respirar sem pensar, para que o sol nasça sem pedirmos, por que não confiar naquele que sustenta o universo? Os discípulos, como nós, não compreendiam o plano completo. Sentiam-se sem direção, sem garantias. Mas Jesus lhes ofereceu algo mais poderoso do que respostas. Ele lhes ofereceu sua paz. Essa paz, que não depende de que tudo esteja em ordem, mas de saber que tudo está em suas mãos. Essa paz que chega não quando resolvemos tudo, mas quando soltamos o controle. Porque enquanto tentamos dominar tudo, a alma se cansa. Mas quando soltamos, quando dizemos a Deus, faz tu, algo muda. Não por fora, mas por dentro. Imagine por um momento que, em vez de carregar tudo o que você não entende, você coloca nas mãos do Pai. Que, em vez de antecipar desastres, você antecipa milagres. Que, em vez de se cobrar ter todas as respostas, você se permite descansar na soberania dele. Não é resignação, é fé ativa. É paz que se constrói a cada dia com a certeza de que Deus chega exatamente na hora certa, nem antes nem depois, no tempo dele. E o tempo dele é sempre perfeito. Talvez hoje seja o dia de parar de lutar sozinho, de parar de tentar prever o futuro ou consertar cada detalhe. Hoje é o dia de confiar como uma criança nos braços de um pai que nunca falha. E quando você sentir que seu coração está se perturbando, lembre-se, essa perturbação não vem de Deus. Ele não fala com medo, ele sussurra paz. Ele não pede que você controle tudo, apenas que olhe para ele. Relaxe, solte o controle e confie. Não é uma frase bonita, é um chamado divino, é um convite para viver de forma diferente. Porque no reino de Deus, a calma não é sinal de fraqueza, mas de fé madura. E essa fé, ainda que não elimine as tempestades, te fará andar sobre elas. Não porque você é forte, mas porque sabe quem te sustenta. Número 2. No silêncio, Deus se revela como nunca. Talvez hoje sua vida se pareça mais com uma tempestade do que com um templo. Talvez você sinta que tudo ao seu redor está se movendo rápido demais, que as decisões te pressionam, que as vozes externas e seus próprios pensamentos formam um ruído insuportável. Mas em meio a todo esse caos, há um convite suave, quase sussurrado, que vem diretamente do coração de Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não é uma sugestão, é um chamado. Uma instrução amorosa que carrega uma promessa. Quando você para, pode conhecê-lo. Quando silencia todo o resto, a voz dele se torna clara. O salmista não escreveu essas palavras de um lugar de paz artificial. Jerusalém estava cercada, as ameaças eram reais, a angústia era visível. E ainda assim, a palavra não foi defendam-se, nem corram, mas aquietai-vos. Porque há batalhas que não se vencem lutando mais, mas se rendendo mais profundamente. Há momentos em que avançar significa permanecer parado, não para se render ao problema, mas para se render ao poder de Deus. Vivemos em uma cultura que valoriza a atividade constante. Se não estamos fazendo algo, sentimos que estamos desperdiçando tempo. Mas Deus não mede crescimento como o mundo mede. Para ele, um dos maiores atos de fé não é correr, mas esperar. Não é falar, mas ouvir. Não é demonstrar força, mas aceitar dependência. Porque a quietude não é passividade, é uma forma ativa de confiar. É como sintonizar um rádio antigo. Se você se mexe demais, perde o sinal. Só na quietude é possível captar a frequência certa da voz divina. E se a revelação que você espera não chega porque o ruído ainda não parou,
Porque, embora Deus fale constantemente, muitas vezes ele fala em sussurros. Ele não grita acima da agitação dos seus pensamentos. Ele espera que você abra espaço. Por isso, na quietude, Deus se revela como nunca. Ele não compete pela sua atenção. Ele espera que você esteja pronto para recebê-lo. E na maioria das vezes, estar pronto significa fazer menos para ouvir mais, fazer menos para sentir mais, fazer menos para ser mais. Esse salmo também diz: sabei que eu sou Deus. Não sabeis sobre Deus, não falem de Deus, mas conheçam-me. É uma experiência, é presença. Não se trata de acumular informação, mas de viver transformação. É a diferença entre ler o mapa do oceano e mergulhar em suas águas. E isso só acontece na profundidade do silêncio, na intimidade de um momento sem distrações, onde você não precisa provar nada nem resolver tudo, apenas estar, apenas descansar, apenas receber. E, se você pensar bem, quantas vezes buscou respostas sem buscar o Deus das respostas? Quantas vezes tentou consertar o que só se cura na presença divina? Talvez a ansiedade que você sente não venha da falta de soluções, mas da falta de silêncio. Porque sua mente continua correndo mesmo quando seu corpo já está cansado. E Deus está dizendo: pare de correr, pare de tentar controlar tudo. Sente-se comigo, fique quieto, confie. O conhecimento mais profundo de Deus não vem com velocidade, mas com pausa. Nesse momento sagrado em que você não precisa dizer nada, onde apenas sua existência, sua entrega, sua vulnerabilidade são suficientes. Ali, no silêncio que você temeu, está a paz que você tanto desejou, porque quando você silencia, Ele fala. E quando Ele fala, tudo em você se alinha, tudo em você se ordena, tudo em você encontra descanso. A quietude também representa a vitória sobre a guerra interior. É como se o Salmo nos lembrasse de que os maiores inimigos não estão do lado de fora, mas dentro. São nossas dúvidas, nossos medos, nossa necessidade de ter o controle. Mas, ao permanecermos quietos, esses inimigos perdem força. Porque, quando você se posiciona na verdade de que Deus é suficiente, suas batalhas internas já não governam sua paz. Ele governa sua alma. E se isso te parece difícil, você não está só. Não é fácil silenciar num mundo barulhento. Não é fácil parar quando tudo grita que você deve seguir. Mas aí está a fé verdadeira, em proteger espaços de silêncio, mesmo quando parecem improdutivos. Em se retirar a sós com Deus, mesmo quando a agenda exige o contrário. Em dizer à sua alma: vamos ouvir. Porque quando você se torna disponível em silêncio, o céu fala. Talvez hoje você não precise de uma solução rápida. Talvez o que seu coração grita por dentro é por uma pausa sagrada. Um momento para parar de tentar provar e começar a apenas habitar. Para parar de construir respostas e começar a ouvir a única que importa: eu sou Deus. E quando isso ecoa dentro de você, quando essa verdade se instala além da lógica, algo muda. Não por fora, por dentro. Por isso, hoje Deus te diz: relaxe, solte o controle e confie. Você não precisa fazer tudo. Só precisa parar o suficiente para lembrar quem está realmente no trono. Porque tudo, sim, tudo, chegará no seu momento perfeito. Mas antes que isso chegue, permita que ele chegue primeiro até você, no silêncio, na quietude, nesse espaço sagrado onde finalmente você pode conhecê-lo e descansar. Número 3. Entregue seu futuro a mãos mais capazes. Existem cargas que você está carregando que não te pertencem. Existem decisões que tiram seu sono, caminhos que te esgotam só de pensar, responsabilidades que parecem maiores do que suas forças. E no meio desse cansaço, Deus fala com uma ternura que desarma. Entrega o teu caminho ao Senhor. Ele não te diz para ignorar o que te preocupa. Não te pede para viver despreocupado ou sem direção. Ele te convida a algo mais profundo, mais transformador. Entregue a mim aquilo que você não consegue carregar sozinho.
Solte. Confie em minhas mãos, porque elas são mais capazes que as suas. Davi escreveu esse salmo em um contexto muito real. Ele não estava numa sala de estudos, nem num momento de tranquilidade emocional. Ele estava fugindo, perseguido, com sua vida em risco. E ainda assim, em meio à ameaça, ele escreveu essas palavras. Como é possível fazer isso? Como alguém consegue falar de entrega quando tudo parece fora de controle? Justamente por isso. Porque há momentos em que continuar carregando tudo sozinho não é coragem, é imprudência. Há situações em que o ato mais sábio que você pode fazer é dizer: Senhor, isso é demais para mim, mas não para ti. E é exatamente isso que significa entregar. Não é abandonar a responsabilidade, é reconhecer os próprios limites. É como quando você entrega um pacote valioso para uma empresa de confiança. Você quer que chegue ao destino, mas não é você quem dirige o caminhão. Você não monitora cada quilômetro. Apenas confia que está em boas mãos. Entregar o seu caminho a Deus é isso. Não é se desligar, é deixar que Ele conduza o processo enquanto você caminha em fé. Nossos caminhos estão cheios de decisões, sim, mas também de consequências que não conseguimos prever, de pessoas que interferem, de situações que mudam sem aviso. E isso nos confronta com uma verdade incômoda. Não controlamos tanto quanto achamos, mas esse desconforto também é uma porta, porque quando reconhecemos que nem tudo depende de nós, podemos experimentar algo maior que o controle: a paz. E isso não é só uma promessa espiritual, é uma realidade comprovada. A psicologia moderna confirma que pessoas que aceitam que há fatores fora do seu controle tendem a viver com menos ansiedade e mais saúde emocional. Agora, confiar em Deus não é apenas entregar o destino, mas também o ritmo, o como, o quando. Porque muitas vezes o que mais nos desespera não é o quê, mas o quando. Queremos respostas rápidas, soluções imediatas. Mas Deus não trabalha com ansiedade. Ele trabalha com perfeição. Entregar o caminho a Ele é aceitar que o tempo dele é melhor que o nosso, mesmo quando o calendário dele não se parece com o nosso. É entender que, enquanto esperamos, Ele está trabalhando, e que cada aparente demora é uma preparação invisível. Mas atenção, não é uma decisão única e definitiva. Entregar é um hábito, algo que você renova a cada manhã, cada vez que o medo volta, cada vez que a vontade de controlar reaparece. É uma prática espiritual, e como toda prática, melhora com o tempo. A primeira vez que você entrega algo importante a Deus, pode doer. Mas depois, ao ver como Ele responde, como sustenta, como abre portas e fecha outras para te proteger, você começa a confiar mais. E aquilo que antes era difícil se torna o seu reflexo natural. Além disso, Deus não te vê como mais um número no plano dele. Teu caminho significa que a sua história é única. Você não está numa estrada genérica. Ele conhece sua trajetória, seus anseios, suas feridas, suas decisões passadas e seus sonhos futuros. E em vez de te tratar com uma fórmula, ele te guia com um plano feito sob medida para você, personalizado, com detalhes que você nem poderia imaginar. Mas para experimentar isso, você precisa entregar o volante. E talvez essa seja a grande pergunta de hoje. O que você está carregando que nunca foi desenhado para os seus ombros? Talvez existam responsabilidades que você assumiu por medo, não por fé. Talvez você esteja tentando controlar o que só Deus pode conduzir. E isso não só te cansa, te desconecta. Porque quanto mais você tenta fazer tudo sozinho, menos espaço você dá para Deus agir. Então hoje, simplesmente pare por um instante. Olhe para esse peso que você está levando, dê nome a ele e diga a Deus, com humildade e sinceridade: toma isso, não quero mais carregar sozinho, eu te entrego. Porque confiar não é deixar de sentir medo, é decidir quem vai segurar sua vida no meio do medo. E quando você decide que será Deus, tudo muda. Porque as mãos dele não tremem, a vontade dele não falha, e o tempo dele é perfeito. Entregue seu futuro a mãos mais capazes,
porque o que está por vir não depende só da sua força, mas da sua fé. E quando você entrega o caminho a Ele, não apenas chega mais longe, você chega em paz. Número 4. Por que os seus planos perfeitos não são tão perfeitos assim? Quantas vezes você já sentiu que tudo na sua vida fazia sentido, até que deixou de fazer? Que os seus planos, os seus cálculos, as suas projeções estavam perfeitamente organizados, mas de repente algo saiu do script e tudo desmoronou. E então você perguntou: por que, Deus? Por que assim? Nessas horas, há uma verdade profunda que precisamos lembrar. Uma que Isaías proclamou com autoridade espiritual e humildade humana. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Esse versículo não é uma repreensão, é um convite. Não é uma barreira, é uma ponte. Deus não está dizendo que não podemos entender nada do que Ele faz, mas sim que não devemos esperar compreender tudo com a nossa lógica humana, porque há uma diferença abismal, matematicamente infinita, entre como nós pensamos e como Ele pensa. É como comparar uma gota com o oceano, uma lanterna com o sol. A distância entre o céu e a terra não é só geográfica, é simbólica. Nos lembra que, por mais brilhante que achemos nossa ideia, a de Deus é sempre mais alta, mais sábia, mais completa. E isso é essencial para o tema de hoje: abrir mão do controle. Porque o que mais nos custa entregar? Aquilo que não entendemos, aquilo que não conseguimos prever. Queremos ter o plano, o mapa, o cronograma. Queremos saber como, quando e por quê. Mas Deus não nos chamou para entender tudo. Ele nos chamou para confiar. E para confiar é preciso aceitar uma realidade espiritual. Os nossos melhores planos são feitos com informações incompletas. Nós só vemos o imediato. Deus vê o todo. Nós avaliamos a partir do presente. Deus planeja desde a eternidade. Às vezes, a nossa frustração mais profunda vem da expectativa de que Deus haja como nós, que pense como nós, que raciocine como nós. Mas isso seria reduzir Deus à nossa pequenez. Seria como uma formiga se irritar por não entender por que mudamos de rota com o GPS. Ela não tem a visão do trânsito, das obras na estrada, dos acidentes evitados com aquela mudança de direção. E é isso que acontece conosco. Há momentos em que tudo parece confuso, ilógico, até injusto. Mas é justamente nesses momentos que mais precisamos abraçar esta verdade. Se eu não entendo o que Deus está fazendo, é porque Ele está fazendo algo maior do que posso imaginar. E isso nos liberta, nos tira da tirania do controle. Porque se tudo dependesse de você entender tudo, você viveria sempre sob pressão. Mas se você confia que Ele entende tudo, pode descansar. Pode dizer: Senhor, isso não faz sentido para mim agora, mas eu não preciso que faça. Basta saber que Tu estás no controle, que sabes aonde vai e que não me abandonarás no caminho. É a diferença entre dirigir sozinho numa tempestade e deixar que conduza alguém que conhece cada curva da estrada, mesmo se ela estiver coberta de neblina. E se você olhar para trás na sua vida, provavelmente encontrará momentos em que o que parecia o pior resultado foi, na verdade, o melhor desfecho. Situações em que um não doloroso abriu a porta para uma bênção inesperada, onde uma perda se tornou preparação, onde uma porta fechada te obrigou a buscar uma nova direção que acabou sendo o propósito que Deus já tinha reservado para você. Isso não foi acaso, foi a sabedoria divina agindo além da sua lógica. Isaías escreveu isso em meio a crises nacionais, quando tudo indicava que Deus havia abandonado seu povo. E mesmo assim, o profeta afirma: seus caminhos não são os nossos. Ou seja, mesmo quando as circunstâncias gritam derrota, Deus está orquestrando redenção. Às vezes achamos que Deus só é sábio quando tudo dá certo segundo a nossa definição. Mas a sabedoria dele se manifesta mesmo
e especialmente quando parece que nada está funcionando. Além disso, o texto não diz que os pensamentos dele estão proibidos para nós. Diz que são mais altos. Isso significa que, com humildade, podemos nos aproximar, pedir revelação, caminhar com ele, mas sem pretender controlar sua mente. Podemos crescer em entendimento, mas nunca dominar a sabedoria divina. E isso é bom, porque se ele pensasse como nós, seria tão limitado quanto nós. Mas como ele não é, podemos ter paz. Então, se hoje você sente que os seus planos perfeitos não estão funcionando, talvez seja porque Deus está usando outra fórmula. Uma que inclui fatores que você não pode calcular. O crescimento do seu caráter, o impacto das suas decisões em outras pessoas, as implicações eternas que você ainda não vê. E quando você entende isso, pode respirar mais leve, pode dizer: eu não preciso que as coisas saiam como eu planejei. Eu preciso que saiam como Deus quiser, porque a vontade dele é boa, agradável e perfeita, mesmo quando ainda não a entendo. Hoje Deus te diz: relaxa, solte o controle e confie. Porque os seus pensamentos, por mais nobres que sejam, jamais se comparam aos dele. E isso não é uma ameaça, é uma promessa. Uma promessa de que tudo, absolutamente tudo, chegará no seu momento perfeito. E quando chegar, você vai entender que valeu a pena soltar. Para receber algo melhor, algo eterno, algo divino. Número 5. O teu relógio versus o relógio de Deus. Você já se perguntou por que as coisas não acontecem quando você espera que aconteçam? Você faz planos, organiza sua vida, imagina o futuro em uma ordem perfeita, mas então a realidade toma outro rumo. Você sente que está atrasado, que tudo demora, que Deus está em silêncio. Mas, no meio dessa sensação de desencontro, existe uma verdade poderosa que Davi expressou com profunda convicção em um dos momentos mais críticos de sua vida. Nas tuas mãos estão os meus tempos, não no meu relógio, não no meu calendário, não nas minhas urgências. Nas tuas mãos, Senhor, e isso muda tudo. Davi não disse essas palavras do conforto de um trono. Ele as disse enquanto fugia, sendo perseguido por inimigos, com a vida por um fio. Se alguém tinha razões para questionar o tempo de Deus, era ele. Mas ainda assim, ele escolheu confiar. Escolheu soltar o cronograma que sua mente humana havia traçado e se render a um plano mais alto. Porque quando você sabe quem sustenta a sua vida, pode parar de se preocupar com o quando e começar a descansar em quem. Muitas vezes, nosso maior sofrimento não vem do que falta, mas de quando falta. Não é só que queremos algo, é que queremos agora. Esperamos que uma oração tenha resposta imediata, que um processo termine logo, que uma promessa se cumpra segundo o nosso calendário. Mas os tempos de Deus não operam por pressão, operam por propósito. E enquanto você está medindo segundos, Ele está orquestrando destinos. Na Bíblia, os tempos não se referem apenas à duração, mas à sequência, à conexão divina entre os eventos. Ou seja, Deus não apenas determina quanto tempo algo vai levar, mas quando deve acontecer em relação a todo o resto. Porque sua vida não é uma lista de eventos isolados, é uma sinfonia que Ele conduz com precisão perfeita. Talvez você queira que algo aconteça na nota 1, mas Deus sabe que deve soar na nota 4 para que todo o restante faça sentido. E é aí que entra o conflito interno. Porque quanto mais queremos controlar, mais tensão sentimos. A psicologia confirma, a ansiedade aumenta quando nossas expectativas de tempo não se cumprem. O descompasso entre o que esperávamos e o que realmente acontece nos rouba energia emocional. Mas, e se hoje você escolher viver de outro jeito? E se decidir entregar os teus tempos àquele que vê o que você ainda não consegue ver? Porque quando Davi disse, nas tuas mãos estão os meus tempos, ele não falava de resignação, ele falava de uma rendição confiante. As mãos de Deus não são frias nem distantes, são mãos que formam, que sustentam, que acariciam, que corrigem, que protegem.
Você não está nas mãos do destino, está nas mãos de um pai. E não de qualquer pai, mas de um pai que te conhece profundamente, que desenhou cada etapa da sua história com amor, inclusive aquelas partes que você ainda não entende. Meus tempos, disse Davi, não os tempos em geral, porque o relógio de Deus é personalizado. Não existem cópias, não existem atrasos universais. Cada alma tem seu próprio horário celestial. E isso inclui não apenas as bênçãos, mas também os processos difíceis. Às vezes, pensamos que só os momentos bons vêm de Deus e que o resto são obstáculos que precisamos suportar. Mas não. Os tempos de prova também estão nas mãos dele. As estações de silêncio, as pausas longas, os processos dolorosos. Nada disso está fora do radar de Deus. Tudo faz parte do plano. Tudo tem um propósito. Mesmo que você não veja agora, verá depois. Porque Deus nunca desperdiça tempo, nem o seu. E aqui vem um convite. E se hoje você decidir soltar o seu relógio e tomar o de Deus? E se você parar de perguntar quando e começar a declarar com fé, no tempo perfeito dele vai chegar? Imagine a paz que você sentiria se soubesse que tudo aquilo que você deseja vai chegar exatamente quando tiver que chegar, nem antes, nem depois. Essa certeza liberta, te devolve ao presente, te permite viver o hoje sem o peso do amanhã. Porque quando você confia que está nas mãos dele, você para de correr por medo. Você anda por fé. Você já não vive mais desesperado, você vive disponível, já não exige prazos. Você sabe que há um tempo determinado e que esse tempo será lindo quando chegar. Então respire, relaxe, solte o controle, confie. Deus não está atrasado, Ele está preparando. E o que hoje parece parado, amanhã será porta aberta. Porque o relógio dele, mesmo sendo diferente do seu, nunca falha. E quando ele diz que é a hora, nada pode impedir. Sua bênção, seu propósito, seu momento, tudo vai chegar no tempo perfeito dele. Número 6. Cada momento tem seu propósito, até este. Há momentos em que você se pergunta se este tempo da sua vida faz algum sentido. Você se sente preso entre o que anseia e o que ainda não chega, entre o que foi e o que ainda não é. E enquanto espera, pode cair na tentação de pensar que está perdendo tempo. Mas Deus, com voz serena e sábia, te lembra hoje algo eterno. Tudo tem o seu tempo debaixo do céu. Não apenas algumas coisas, tudo. E isso inclui o que você está vivendo agora mesmo, mesmo que ainda não entenda. Salomão, no livro de Eclesiastes, não escreveu da teoria. Fez isso pela experiência. Viu o auge e a queda de impérios, a felicidade da abundância e a dor da perda. E no meio dessa jornada, descobriu uma verdade que atravessa todas as gerações. A vida tem estações. Há um tempo para cada coisa, um ritmo que não é caos, mas design. E se Deus que criou o universo pôs ordem nas estrelas, você não acha que também pôs propósito nas suas estações? Cada momento tem seu propósito, até este. Mesmo que seja difícil, mesmo que não fizesse parte do seu plano. Porque o que para você é interrupção, para Deus é instrução. E o que você vê como perda, Ele vê como preparação. As estações difíceis não são erros, são ferramentas. Pense no inverno. Parece morte, parece pausa, parece vazio, mas é no inverno que as raízes se fortalecem sob a terra, que o solo se nutre em silêncio. E sem esse frio, a primavera não teria força para brotar. Assim também, as provas que você vive hoje estão nutrindo sua alma para o que vem. O problema é que muitas vezes não queremos habitar a estação atual. Queremos pular. Queremos a colheita sem passar pela semeadura. Queremos celebrar sem ter preparado o terreno. Mas a impaciência sempre rouba sabedoria. Porque quando você luta contra a estação em que está, acaba exausto. É como nadar contra a corrente. Você usa toda a sua energia para resistir, quando poderia usá-la para aprender, para crescer, para ouvir a Deus.
porque Ele fala em cada estação, mas só se estivermos dispostos a permanecer nela. E aqui está uma verdade profunda. Cada estação prepara a seguinte. Nada é em vão, nada está desconectado. Deus não escreve sua história com capítulos soltos. Ele conecta cada etapa com maestria. O tempo das lágrimas prepara sua compaixão. O tempo da espera fortalece seu caráter. O tempo da solidão aprofunda sua intimidade com Ele. E o tempo da bênção chega quando você está pronto, não antes. Por isso, se você está em uma estação desconfortável, não corra para fugir. Pergunte, Senhor, o que está semeando em mim hoje que vai florescer amanhã? Salomão diz, tudo tem o seu tempo debaixo do céu. Não diz sob controle humano, nem sob pressão, nem sob os teus planos. Debaixo do céu. Ou seja, sob o olhar de Deus, sob sua soberania, sob sua direção. E isso significa que sua vida não está à deriva. Tem um ritmo celestial. Mesmo que às vezes você não veja. Mesmo que pareça que tudo desacelera. Há tempo para chorar e tempo para rir, tempo para quebrar e tempo para curar. E cada um chega com seu próprio pacote de lições, presentes e desafios. E aqui vai um convite direto ao seu coração. O que você pode estar perdendo desse tempo por estar obcecado com o próximo? Que ensinamentos, que conexões, que oportunidades únicas estão diante de você hoje e você não as vê porque está olhando para frente. A estação que você vive não volta mais. Tem sua beleza única, sua luz própria, sua razão divina. E quando aprende a vê-la assim, até a dor muda de forma. Já não é castigo, é parte de um processo maior. A sabedoria não está em controlar o tempo, mas em discerni-lo, saber em que estação você está, abraçá-la, aproveitá-la e confiar que ela não será eterna. Porque todo tempo tem limite. As estações agradáveis não duram para sempre, mas as difíceis também não. A promessa de Deus não é que Ele te poupará das estações, mas que estará com você em cada uma delas e que usará cada uma para o bem, para formar Cristo em você, para escrever uma história que, vista em retrospectiva, terá sentido perfeito. Então, hoje, relaxe, solte o controle, confie. Este tempo, mesmo que você não tenha escolhido, foi escolhido por Deus para você. E se você se entregar completamente para vivê-lo com fé, vai se surpreender como tudo vai acabar se encaixando. Não no seu ritmo, não conforme o seu roteiro, mas sim no tempo perfeito dele, porque cada estação tem seu propósito, até esta. Número 7. Quando o seu coração sabe o que sua mente não entende. Há momentos em que a mente fica sem respostas, mas o coração continua acreditando. Momentos em que os dados não se encaixam, as probabilidades não ajudam e a lógica não oferece consolo. E ainda assim, algo dentro de você diz, continue confiando. Essa voz não é irracionalidade, não é ingenuidade, é fé. É a sabedoria do coração que reconhece o que a mente não pode explicar. Por isso Deus te diz hoje, confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Essa instrução de Provérbios não é uma metáfora poética, é uma estratégia espiritual. Uma forma concreta de viver quando os planos desmoronam, quando as respostas atrasam, quando os caminhos parecem se dobrar sem aviso. Porque confiar de todo o coração significa render-se por completo. Não é confiar um pouco e guardar um plano B. Não é avançar com uma mão no volante e outra no freio. É soltar o controle emocional, intelectual, até espiritual e dizer, Deus, se tu não fizeres, eu não quero fazer. A sabedoria humana tem seu lugar, mas também tem seu limite. Nosso entendimento, por mais apurado que seja, continua sendo humano. Está moldado por experiências passadas, traumas não resolvidos, medos futuros e padrões aprendidos. É como se apoiar numa muleta defeituosa. Pode sustentar você por um momento, mas não foi feita para carregar todo o seu peso para sempre. E sem perceber, passamos mais tempo tentando entender Deus do que obedecendo a Ele.
mais tempo avaliando riscos do que ouvindo sua voz. Mas o coração, quando ancorado em Deus, percebe além. Não se baseia no como, mas no quem. Não precisa saber cada detalhe, porque confia no caráter daquele que está no comando. É como uma criança que caminha de mãos dadas com seu pai sem saber o destino, mas com a certeza de que está segura. Essa é a confiança que Deus quer que cultivemos, não cega, mas plena, não ignorante, mas rendida. E é nessa rendição que se ativa a segunda parte da promessa. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. O reconhecimento não é um gesto superficial, é uma ação constante. É perguntar a Deus antes de decidir, buscar sua perspectiva antes de agir, envolvê-lo até no que parece pequeno. É dizer: Senhor, não quero só que me ajudes quando algo se complica, quero que sejas parte de cada passo que dou. E quando você faz isso, Ele responde, Ele dirige, nem sempre para onde você esperava, mas sempre para onde você precisa estar. Agora, que Deus endireite seus caminhos não significa que eles serão fáceis. Não é uma estrada sem obstáculos, é um caminho com propósito. Ele endireita o que estava torto, alinha o que estava confuso, revela sentido no meio do caos. E sim, às vezes esse processo inclui vales, desvios, atrasos. Mas se você sabe que Ele vai contigo, esses trechos não te destroem, te transformam. Salomão não escreveu isso da teoria. Ele viveu temporadas de abundância e fracasso, de lucidez e insensatez. Sua sabedoria não nasceu da sala de aula, mas do campo de batalha da vida. E seu conselho não foi: confia quando tudo fizer sentido, mas confia mesmo quando não fizer. Porque o coração que aprende a descansar em Deus supera o entendimento que precisa controlar cada variável. E talvez você esteja exatamente aí, numa decisão onde sua mente diz: espera, mas seu coração em Deus diz: avança. Num relacionamento onde seus cálculos dizem: não vale a pena, mas seu espírito diz: não desista ainda. Num projeto sem garantias, mas com direção divina. Então hoje a pergunta é esta: o que da sua vida está girando em círculos porque você continua se apoiando na sua lógica quando Deus já te mostrou um passo pela fé? Há sabedoria em ouvir a voz da sua alma quando está alinhada com o Espírito, porque há coisas que só se entendem depois de obedecer. Há caminhos que só clareiam enquanto você os caminha. E há bênçãos que só se revelam quando você para de calcular e começa a confiar. Então hoje, Deus te diz: relaxe, solte o controle, confie. Mesmo que sua mente não entenda o porquê, se seu coração sabe quem está contigo, isso basta, porque tudo, absolutamente tudo, chegará no tempo perfeito. Número 8. Planeje tudo, controle nada, confie sempre. Há algo poderoso e libertador em aceitar esta verdade. Você pode planejar tudo, mas não pode controlar nada. Porque embora o homem proponha, é Deus quem dispõe. Provérbios 16:9 diz isso claramente. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Essa não é uma declaração que invalida o planejamento. Pelo contrário, a honra, mas também a coloca em seu devido lugar, como parte do processo, não como o todo do resultado. Planejar é uma demonstração de responsabilidade, de sabedoria, de administração daquilo que Deus já te confiou. Não planejar seria viver ao acaso, reagindo em vez de liderar sua vida. A Bíblia não promove a passividade. De fato, o próprio Jesus falou em calcular os custos, preparar-se para a batalha, ser fiel com os talentos. Mas também deixou claro que no final do dia, o Pai tem a última palavra. Isso não é uma ameaça, é uma promessa, porque a disposição dele é sempre melhor que a nossa previsão. A soberania de Deus não anula sua participação, a aperfeiçoa. É como uma dança. Há passos que você dá, mas há momentos em que ele te guia em outra direção.
E quando você aprende a soltar o desejo de controlar cada passo, começa a experimentar a beleza da colaboração divina. Você não está sozinho construindo seu futuro. Está caminhando com o Criador do tempo. E isso muda tudo. Porque você pode dar o seu melhor, sabendo que Ele cuidará do que você não pode prever. Às vezes sentimos que se não garantirmos os resultados, então não vale a pena planejar. Mas essa é uma armadilha do perfeccionismo e do medo. Porque o valor de um plano não está só em seu cumprimento literal, mas no que ele produz em você durante o processo. Maturidade, foco, caráter. Embora Deus mude a rota, o exercício de traçá-la não foi em vão. É como treinar para uma maratona que no fim você não corre. Seu corpo continua forte, sua disciplina ativa, sua capacidade elevada. Assim também, seus planos, mesmo que não se cumpram como você espera, te preparam para o que virá. E a outra dimensão que às vezes esquecemos: os planos nascem no coração. Isso quer dizer que não são só planilhas ou listas de tarefas, são expressões dos seus desejos, motivações, sonhos mais íntimos. Por isso, quando Deus dispõe algo diferente, não está só redirecionando o seu caminho, está tocando o coração que o gerou. Às vezes, antes de mudar o plano, Ele quer transformar a intenção que o inspirou. Porque mais importante que o destino é quem você está se tornando enquanto caminha. A ansiedade aparece quando confundimos nosso papel com o de Deus. Quando acreditamos que devemos controlar cada variável, cada resultado, cada reação. Mas essa carga não é sua. Sua parte é a excelência, a fidelidade, a diligência. A parte dele é a disposição final. E quando você entende essa diferença, algo dentro de você se acalma. Você não está mais preso a se as coisas saem exatamente como planejou. Está focado em fazer sua parte com integridade e disposto a ajustar o ritmo quando ele te mostrar outro rumo. Salomão, que escreveu esse provérbio, sabia o que era ver planos cumpridos e também desmoronar. Sabia o que era governar com sabedoria, mas também o que era ver as consequências de confiar mais no controle que na direção divina. Por isso, esse versículo não é um conceito teórico, é um conselho prático de quem viveu isso. Não está dizendo para você desistir de planejar. Está dizendo para planejar com a humildade de saber que Deus tem uma perspectiva que você não tem. Então hoje quero te perguntar: qual plano você está carregando como se o sucesso dele dependesse só de você? Que projeto, que decisão, que desejo está tirando sua paz porque você sente que precisa controlar tudo? Talvez seja a hora de respirar, colocar tudo na mesa e dizer: Senhor, isso é o melhor que sei fazer. Aqui está a minha parte, agora entrego a tua, dispõe como quiser. Porque quando você entende que pode planejar com paixão, mas confiar com descanso, algo na sua alma se liberta. Você não vive mais tenso, vive disponível. Você não age por medo, mas por fé. Você não corre para provar seu valor, caminha com a certeza de que Deus já o viu. E o mais importante, começa a desfrutar o processo. Porque sabe que tudo, até o que mudar de rumo, chegará no tempo perfeito. Nas mãos certas, nos planos do Criador, na disposição sábia de um Deus que não improvisa, mas orquestra. Número 9. Esperar não é perder tempo, é investir no eterno. Esperar não é fácil, não foi para Davi e não é para nós. Mas justamente por isso, no Salmo 27:14, o rei poeta repete 2 vezes com firmeza: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Por que repetir? Porque sabia que iríamos esquecer. Porque entendia o quão difícil é manter a calma quando tudo na vida parece se mover menos aquilo que mais desejamos. Porque esperar não é passividade, é uma batalha invisível que se trava dentro da alma. No hebraico original, esperar não é um verbo fraco, transmite a imagem de uma corda esticada, pronta para agir. É tensão expectante. É resistência que não se quebra. Não é cruzar os braços, é manter-se em pé. É uma postura ativa,
não resignada, e isso muda completamente nossa percepção. Esperar não é perder tempo, esperar é investi-lo no eterno. É confiar que Deus está operando mesmo quando você não vê movimento. É dizer, Senhor, embora tudo em mim queira correr, eu decido ficar no lugar onde me disseste para esperar. E essa decisão, embora silenciosa, transforma. Porque a espera fortalece áreas que nenhuma outra experiência pode fortalecer. É como a academia da alma, onde se estica a fé, se tonifica a paciência, se endurece o caráter. Davi não escreveu estas palavras da comodidade. As escreveu cercado de inimigos, sob pressão de ameaças reais. Ele sabia o que era desejar uma resposta imediata e receber silêncio. Mas aprendeu algo que agora quer nos ensinar. Que no silêncio da espera, Deus fala ao profundo do coração. Não é o mesmo esperar em Deus que esperar coisas de Deus, e essa diferença é vital. Porque se sua esperança está posta só num resultado, sua fé vacilará se esse resultado atrasar. Mas se sua esperança está ancorada em quem Ele é, então mesmo na demora você encontra consolo. Não se trata só do que Ele pode te dar. Trata-se de que Ele é bom, mesmo antes de te dar algo. Esperar em Deus é um ato de relacionamento, não só de expectativa. E quando você entende isso, seu espírito encontra descanso mesmo em meio à tensão. A promessa do Salmo é clara. Ele fortalecerá o teu coração. Mas há um detalhe importante. Não diz que a força virá quando a espera terminar. Diz que ela vem enquanto você espera. Porque a espera não é uma pausa vazia, é um espaço de transformação. É o terreno onde Deus planta sementes invisíveis que florescerão no tempo certo. E enquanto você conta os dias, Ele conta o que cresce dentro de você. Coragem, resistência, discernimento, fé madura. Davi diz claramente, anima-te e fortalece o teu coração. Porque esperar requer coragem. É nadar contra a corrente da nossa cultura que idolatra o imediato. É resistir ao impulso de agir por desespero. É confiar que você não está perdendo tempo, está sendo preparado. E como toda preparação, nem sempre é confortável, mas é necessária. Porque o que Deus tem preparado para você requer uma versão fortalecida de você. E essa versão só se forma na espera. Por isso, o versículo termina como começa. Espera no Senhor. Como se soubesse que depois de ouvir tudo isso, você ainda vai querer desistir. Ainda vai custar ficar. Mas ele insiste, espera, não como quem não tem opções, mas como quem entendeu que não há lugar mais seguro do que estar no tempo de Deus, mesmo que esse tempo não coincida com seu relógio. E agora quero que você se pergunte algo profundamente pessoal. Qual parte do seu caráter está sendo fortalecida justamente porque você está esperando? Talvez seja sua paciência, talvez seja sua humildade, talvez seja sua dependência total de Deus. Seja qual for, aquilo que hoje parece demora, talvez seja a ferramenta divina para lapidar o que você precisa desenvolver. Você não está sendo ignorado, está sendo moldado. Então hoje, em vez de correr atrás de respostas, corra para aquele que a sustenta. Em vez de tentar forçar o momento, permita que o momento te molde. E enquanto espera, não se desconecte. Ore, sirva, aprenda, compartilhe, permaneça. Porque sua espera não é castigo, é processo. E se você permanecer fiel, verá que tudo, sim, tudo chegará. Não quando você ordenar, mas quando Deus determinar. E quando chegar, será perfeito, será completo, será eterno, porque sempre vale a pena esperar nele. Número 10. O artista divino nunca se apressa nem chega atrasado. Às vezes o que você está vivendo não faz sentido. Você olha de todos os ângulos e continua parecendo confuso, injusto ou simplesmente feio. Mas Deus, com a calma de um artista que conhece sua obra, te diz hoje, calma, no tempo certo farei tudo belo. Isso não é uma metáfora vazia, é uma promessa poderosa escrita por Salomão em Eclesiastes 3:11, depois de observar as estações da vida, os ciclos da alma e os tempos de Deus.
Porque sim, ele é o autor, mas também é o artista, e o artista divino nunca se apressa nem chega atrasado. No tempo certo não significa quando você decidir, nem quando mais precisar segundo sua percepção. Significa o momento exato em que tudo encaixa, como um maestro que sabe quando cada instrumento deve entrar, quando aumentar o volume e quando diminuir. E se você entrasse num ensaio no meio da sinfonia, poderia pensar que o barulho não faz sentido. Mas se esperar até o fim, se ficar até tocarem as últimas notas, descobrirá que tudo estava colocado em perfeita harmonia. Deus trabalha igual. Cada parte da sua vida, até mesmo as que hoje parecem fora de tom, está sendo integrada numa melodia que você ainda não ouve completamente. E o mais belo é esta palavra: tudo. Não diz que só as coisas boas se tornarão belas. Diz tudo. Cada queda, cada lágrima, cada momento em que você pensou que Deus estava em silêncio, tudo fará parte do design final. Isso não elimina a dor, mas dá propósito. E quando você sabe que há propósito, pode seguir em frente mesmo sem ver o resultado ainda. A beleza de Deus não é só funcional, é perfeita, é estética, tem intenção. Não se limita a ser correta, também toca a alma, porque Deus não é só rei, também é criador. E os criadores não trabalham com pressa, não buscam cumprir prazos humanos. Eles observam, lapidam, revisam, e muitas vezes o que parece um erro é parte do estilo. O que você chamaria de mancha, ele transforma em sombra para destacar a luz. O que você descartaria, ele faz detalhe-chave. E isso requer tempo. O difícil é que enquanto ele cria, nós olhamos e queremos intervir, queremos saber como o quadro vai terminar, queremos dizer quais cores usar, queremos acelerar o processo porque ver uma tela inacabada nos gera ansiedade. Mas toda vez que tentamos apressar Deus, corremos o risco de estragar a obra. Como quando alguém interrompe um escultor e diz: "Isso não parece uma obra-prima", enquanto ele apenas está modelando a base. A obra de Deus é progressiva, como o crescimento de uma planta. Você não vê crescer dia a dia, mas se observar com o tempo, perceberá o quanto mudou. Assim também, há coisas na sua vida que você não poderá apreciar no momento, mas que um dia olhará para trás e dirá: era necessário, tinha sentido, era parte do processo. E essa perspectiva é o que nos permite confiar agora, mesmo sem ver ainda. A beleza divina também é complexa. Não é só bonita externamente, é profunda. Envolve seu caráter, sua história, as conexões invisíveis com outras vidas. Deus está orquestrando não só seu crescimento, mas o impacto da sua vida nos outros. Como um chefe que coordena vários pratos ao mesmo tempo, cuidando que cada um chegue à mesa na hora certa, com a temperatura correta e o sabor perfeito. Não se trata só de você, trata-se do todo. Então hoje, em vez de se desesperar por não entender por que algo dói, por que algo demora, por que algo não parece o que você pediu, solte, relaxe, confie. O artista está trabalhando e ele não precisa que você o apresse, só que permita que ele termine. O que agora é cinza se tornará cor. O que hoje parece quebrado, amanhã será design. O que você vê como caos, ele chama de composição. E no tempo certo, nem antes, nem depois, fará tudo belo. Agora pense, quantas vezes algo que no momento parecia feio, depois se tornou parte do que há de mais valioso na sua vida? Quantas cicatrizes hoje são medalhas? Quantas portas fechadas terminaram levando você ao lugar certo? Isso é beleza emergente. Isso é Deus fazendo arte com sua história. E se Ele fez antes, fará de novo. Porque Ele não improvisa, Ele compõe. E quando Ele compõe, tudo encaixa. Então, continue caminhando, continue crendo. E toda vez que duvidar, lembre-se, o artista divino não falha. Ele faz tudo belo no tempo certo. Número 11. O amanhã tem sua própria equipe de trabalho divina. Você já percebeu quantas vezes vive no amanhã sem nem ter terminado o hoje? Quantas horas passa antecipando problemas que ainda não existem?
construindo cenários na sua mente que talvez nunca cheguem. Jesus sabia disso. Por isso, em Mateus 6,34, ele nos deixa um dos ensinamentos mais sábios, práticos e libertadores de toda a sua pregação. Não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu próprio mal. Em outras palavras, relaxe, solte o controle e confie. O amanhã tem sua própria equipe de trabalho divina. Isso não é um convite ao descuido, nem uma desculpa para evitar planejar. Jesus não estava pregando irresponsabilidade. O que ele confrontava era a ansiedade. A ansiedade não é o mesmo que um planejamento sábio. Uma coisa organiza seus passos com fé, a outra rouba sua paz antes mesmo do primeiro passo. E ele sabia, a ansiedade pelo futuro não resolve nada, só cansa. Só drena a energia que você poderia usar para viver bem o presente. É como carregar uma mochila que não é sua hoje, mas insiste em levar por precaução para o amanhã. Cada dia, diz Jesus, tem seu próprio mal, seu próprio desafio, seu próprio treinamento. Como um treinador pessoal que sabe quanto peso você pode levantar hoje, Deus desenha cada jornada com o justo para que você cresça sem se quebrar. Não se trata de negação. Jesus não está dizendo que não haverá dificuldades. Está dizendo que você as enfrentará com a força, a graça e a provisão que Deus lhe dará naquele mesmo dia. Nem antes, nem depois. Quando você se afana pelo amanhã, está assumindo algo perigoso, que Deus não estará lá. Que hoje você tem Deus, mas amanhã estará sozinho. Que pode confiar nele para esta hora, mas o próximo amanhecer será outra história. E isso é uma teologia prática defeituosa, porque se Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre, então ele também estará no seu amanhã. E se você já sabe disso, por que carregar o que ele prometeu levar com você no tempo devido? Jesus nos lembra que a própria criação confia sem ansiedade. Olhe para os pássaros, olhe para os lírios. Eles não fazem planos de previdência, não vivem em estresse antecipado e, mesmo assim, são cuidados todos os dias. Quanto mais você, que é filho, que é filha, que carrega sua imagem e seu espírito, a mensagem não é que não haverá problemas, é que quando eles chegarem, Deus também chegará com eles. Você não está sozinho em nenhum cenário. A ansiedade é como pagar duas vezes pelo mesmo sofrimento, primeiro na sua mente, depois na realidade. Você sofre antes do evento acontecer e muitas vezes ele nem acontece. A maioria das coisas que tememos nunca se materializa. Mas mesmo assim, as sentimos, mesmo assim roubam nosso sono, mesmo assim tiram a alegria do presente. E é aí que a mensagem de Jesus se torna tão revolucionária. Você não precisa viver assim, pode escolher descansar. E descansar não significa não fazer nada, significa fazer apenas o que lhe cabe hoje. Porque o que não pertence a este dia não é sua carga ainda. Sua responsabilidade é usar sua energia mental, emocional e espiritual para enfrentar o que hoje está à sua frente, os relacionamentos que pode nutrir hoje, as oportunidades que pode aproveitar hoje, as conversas que pode ter hoje. Todo o resto está nas mãos de Deus. A comparação com o maná no deserto é perfeita. Deus dava pão diário ao povo de Israel. Quem tentava acumular por medo o encontrava podre no dia seguinte. Por quê? Porque Deus queria ensinar dependência diária, não ansiedade acumulada. Ele quer que você confie passo a passo, não que tente garantir o mês inteiro com suas forças. E sabe de uma coisa? Funciona. O maná sempre esteve lá, a provisão nunca faltou, e não faltará amanhã também. Então, faça uma pausa, respire, olhe para o céu, pergunte a si mesmo, quanto da minha energia estou gastando com problemas futuros que talvez nunca cheguem? Quanto do presente estou perdendo por imaginar futuros sombrios que nem sequer existem ainda? E hoje, escolha diferente. Faça o que puder, entregue o que não puder e viva.
Porque este dia, embora tenha seu próprio afã, também tem sua própria graça. E o amanhã já tem designado seu milagre. Deus estará lá antes que você chegue. Confie, solte e volte a viver. Tudo chegará no seu tempo perfeito. Número 12. Quando você não pode mais lutar, Ele assume o comando. Há momentos na vida em que você simplesmente não aguenta mais. Você tentou tudo o que sabia, orou, planejou, conversou com pessoas, lutou com tudo o que tinha e mesmo assim nada muda. Você se sente exausto, sem forças, sem recursos, e é justamente aí, exatamente aí, que entra esta promessa de Êxodo 14 como um sussurro de esperança em meio ao caos. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. É como se Deus dissesse: você já lutou o suficiente, agora deixa comigo. Esse versículo não é teoria. Foi pronunciado no momento mais crítico para o povo de Israel. Atrás vinha o exército mais poderoso do mundo, Faraó e seus carros, e à frente um mar impossível de atravessar. Não havia opções, não havia fuga. E ali, quando tudo parecia perdido, Moisés transmite essa mensagem de parte de Deus: não lutem mais. Esta batalha não é de vocês. Fiquem quietos. Deus lutará por vocês. Isso é libertador, mas também desafiador, porque tudo dentro de você quer fazer algo, controlar algo, forçar uma saída. Mas Deus não pediu esforço, pediu confiança. Muitas das batalhas que você enfrenta não foram feitas para que você as lute sozinho. Assim como uma criança não pode enfrentar um gigante, há guerras que ultrapassam sua capacidade humana. São situações que só podem ser resolvidas com intervenção divina. Mas a sociedade nos treinou para pensar que devemos ser fortes o tempo todo, que se não conseguimos resolver algo, estamos falhando. E isso é mentira. Reconhecer que uma batalha não lhe pertence não é se render, é confiar. É humildade espiritual, é maturidade emocional, porque quando você entende que uma situação está fora do seu alcance e decide entregá-la a Deus, algo dentro de você se alivia. Não é resignação, é libertação. É deixar de carregar o que não pode mudar. É dizer a Deus: isso é maior que eu, mas não maior que você. E aí acontece o milagre. Deus começa a agir em lugares onde você já não tinha acesso. Ele abre caminhos que sua mente jamais imaginaria. Porque enquanto você vê limites, Ele vê possibilidades. Enquanto você vê um muro, Ele vê uma passagem aberta. É importante entender que permitir que Deus lute por você não é passividade. Não é cruzar os braços e viver na negação. É posicionar-se estrategicamente na quietude. É um movimento espiritual que diz: não lutarei com ansiedade, lutarei com fé. É descansar com propósito. É dizer: hoje não corro, hoje confio. Porque há momentos em que sua força não muda nada, mas sua confiança muda tudo. A paz que você sente quando para de lutar por conta própria é um sinal claro de que Deus assumiu o controle. Além disso, muitas das batalhas que te esgotam não são externas, são internas. Lutas mentais, emocionais, medos, culpa, ansiedade, angústia por coisas que ainda não aconteceram. Nesses casos, você não precisa de um exército, precisa de um Salvador. E esse Salvador não observa de longe, ele entra na batalha com você. Não para empurrar você a fazer mais, mas para dizer: você descanse, eu cuido. Isso é graça, isso é amor. A Bíblia está cheia de exemplos onde Deus lutou pelo seu povo, onde, no último momento, quando tudo parecia perdido, Ele interveio com poder. Não porque mereciam, mas porque confiaram. E cada uma dessas histórias nos lembra que não precisamos ver tudo para crer que Ele está agindo. Às vezes, a maior fé não é a que move montanhas, mas a que fica quieta enquanto Deus as move por você. Talvez agora mesmo você esteja no meio de uma batalha impossível, uma crise de saúde, um conflito familiar, uma luta interna que ninguém vê. E tudo dentro de você quer resolver, entender, controlar. Mas hoje Deus te diz: relaxe, solte o controle, confie. Essa batalha é minha. Você pode fazer isso?
Pode parar de lutar o que não é sua responsabilidade e deixar que ele faça por você? A pergunta final é esta: o que você está enfrentando que já deveria ter largado? Que batalha você continua lutando com suas próprias mãos quando Deus já estendeu as suas? Talvez hoje seja o dia de entregar essa carga por completo. Talvez hoje, em vez de lutar mais, você precise se render mais. Porque quando você sai do caminho, Deus se manifesta com força. E você verá o que só Ele pode fazer quando você decide descansar. O Senhor pelejará por você. E quando Ele fizer isso, você não precisará gritar, correr ou manipular. Só precisará ficar tranquilo. Porque tudo chegará, no seu tempo, na sua forma, na sua vitória perfeita. Número 13. Até isso está trabalhando a seu favor. Existem frases que soam como bálsamo quando tudo parece estar despedaçado, e Romanos 8:28 é uma delas. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não algumas, não só as boas, não só as que entendemos, todas, até isso que hoje te dói, até o que você não compreende, até aquilo que você gostaria de ter evitado. Tudo está trabalhando a seu favor, mesmo que ainda não veja. É fácil aceitar essa promessa quando as portas se abrem, quando os sonhos se realizam, quando tudo flui. Mas o verdadeiro desafio é crer nela quando as coisas desmoronam, quando a perda é real, quando o silêncio de Deus parece ensurdecedor, quando o caos parece ter a última palavra. No entanto, essa promessa não foi escrita para dias fáceis. Foi escrita para os dias sombrios. Foi dada como âncora para os momentos em que tudo em você quer gritar: isso não pode ser bom. E aqui é onde o versículo nos convida a olhar sob outra perspectiva. Cooperam para o bem não significa que tudo pareça bom. Significa que tudo contribui para um propósito maior, um que muitas vezes está além da nossa compreensão imediata. É como uma receita complexa. Há ingredientes que sozinhos são amargos, salgados, sem sabor. Mas quando se misturam com outros, sob o tempo e calor adequados, acabam criando algo delicioso. Assim trabalha Deus, com ingredientes díspares, com tempos precisos, com um forno que às vezes parece insuportável, mas que forma caráter, temperança e propósito eterno. A chave aqui está na relação daqueles que amam a Deus. Não é uma garantia universal. É uma promessa íntima, uma declaração dirigida àqueles que decidiram confiar no caráter de Deus, mesmo quando não entendem seus caminhos. Amar a Deus não é simplesmente ter fé em sua existência. É confiar em sua intenção, é crer que até mesmo seu silêncio está cheio de propósito. E quando você ama a Deus, não vê os resultados apenas com olhos humanos. Começa a discernir com olhos espirituais. Começa a notar como aquela temporada de dor aguda te preparou para consolar outra pessoa. Como aquela traição que te quebrou fortaleceu seu discernimento. Como aquele não que doeu tanto evitou um caminho que não te levaria à plenitude. O bem de Deus nem sempre coincide com a nossa definição de sucesso. Seu bem é mais profundo, transforma, eleva, redime. A neurociência até confirma. O cérebro humano tem a capacidade de reinterpretar eventos traumáticos, de reconfigurar conexões mentais através do sentido. Quando você consegue ver propósito na sua dor, não só cura emocionalmente, como também se fortalece espiritualmente. A plasticidade cerebral reflete o que Romanos já dizia há séculos, que até o mais escuro pode se tornar semente para algo luminoso. Os testemunhos reais também comprovam isso. Pessoas que passaram por perdas profundas e hoje servem a outros a partir da sua experiência. Homens e mulheres que pensaram que sua história tinha acabado e, mesmo assim, Deus a transformou numa mensagem de esperança. Porque é isso que Ele faz. Redime o irredimível, dá sentido ao que parecia sem sentido e não faz isso de forma rápida ou superficial. Faz através do processo. Às vezes, o bem está trabalhando sob a terra, como uma semente plantada em lágrimas. Parece que nada acontece, mas o crescimento está ocorrendo.
E um dia brota, um dia floresce. E você percebe, Deus não me esqueceu, apenas estava trabalhando em algo que precisava de tempo. Talvez hoje você esteja numa fase que não entende. Talvez se pergunte como isso poderia ser parte do plano. Mas quero te convidar a olhar para trás, a identificar alguma situação que antes te pareceu injusta, mas que agora reconhece como formativa. Você vê? Isso é evidência de que até neste momento presente, Deus está fazendo o mesmo. Está tomando o quebrado, o disperso, o incompleto e integrando em algo que servirá para o bem. Não porque a situação seja boa, mas porque Ele é bom. Confie, mesmo que não entenda, mesmo que doa, mesmo que o bem ainda não apareça. Porque se você ama a Deus, pode ter essa certeza. Tudo está trabalhando a seu favor. E chegará o dia em que olhará para trás e dirá: agora entendo, até isso foi parte do bem que Deus estava construindo em mim. Número 14. Os finais de Deus superam os começos humanos. Muitas vezes, celebramos os começos com entusiasmo transbordante. Nos enchemos de energia no primeiro dia de um projeto, no início de um relacionamento, na abertura de uma nova etapa. Mas a verdade é que a maioria das coisas que valem a pena não se julga pelo modo como começam, mas pelo modo como terminam. Por isso, Eclesiastes 7:8 declara com sabedoria eterna: melhor é o fim do negócio do que o seu princípio. Essa frase nos sacode, porque vivemos numa cultura que idolatra os começos, mas esquece o poder transformador da constância. O início de qualquer processo está cheio de expectativas, mas muitas vezes essas expectativas se baseiam numa compreensão limitada. Ao começar algo, vemos apenas a ponta do iceberg, o visível, o emocionante, o fácil. No entanto, à medida que avançamos, se revela o verdadeiro peso do que implica perseverar, ajustar, sustentar-se quando já não há aplausos. E é aí que o caráter é provado e onde Deus começa a trabalhar profundamente. Porque é no meio do processo, não no começo, que Ele transforma a sua fé superficial em convicção firme. Há algo que só o final pode revelar: o propósito real de tudo o que foi vivido. Como um livro que não pode ser julgado pelas primeiras páginas, nossa vida e cada etapa dela só podem ser compreendidas verdadeiramente quando vemos a obra completa. Deus, como o autor-mestre, sabe exatamente para onde nos leva, ainda que hoje estejamos em capítulos escuros ou confusos. Ele já escreveu o final, e se o deixarmos, Ele o fará belo, coerente, cheio de sentido. A paciência não é simplesmente esperar. É investir ativamente na qualidade do resultado. Em uma era que premia o imediato, Deus nos chama a valorizar o que amadurece devagar, o que se cozinha em fogo baixo, o que não pode ser apressado sem perder sua essência. As árvores mais robustas não crescem da noite para o dia. As obras-primas não se pintam em uma única sessão. O ouro não se purifica sem fogo. E nossa fé, nosso caráter, nossos propósitos, também não. O mundo aplaude quando alguém começa com força, mas o céu celebra quando alguém termina com fidelidade. Porque começar é comum, mas perseverar até ver o propósito cumprido é um ato de fé profunda. Nem sempre vemos o impacto de nossas decisões enquanto as tomamos. Mas quando olhamos para trás e vemos o que Deus fez com nossas decisões firmes, com nossa obediência silenciosa, com nossa constância no oculto, aí é que entendemos que o final supera de longe o começo. E o mais bonito é que os finais de Deus sempre incluem dimensões que jamais imaginaríamos ao começar. Ele vê possibilidades em nossas situações que nós não vemos. Enquanto você se vê com recursos limitados, Ele vê o potencial para um testemunho glorioso. Enquanto você vê uma etapa que parece ter perdido sentido, Ele vê a cena exata para um novo milagre. Deus não está limitado pelo seu entendimento presente. Ele está desenvolvendo uma obra que inclui não só o seu bem-estar, mas também a sua transformação interna. Ao longo do caminho,
você vai ter que ajustar. Vai ter que corrigir a rota. E isso não é sinal de fracasso, é sinal de maturidade. Deus não te pediu rigidez, Ele pediu fidelidade. Fidelidade para se adaptar sem abandonar a meta, para deixar que o Espírito Santo te redirecione quando for necessário. E nesse processo, muitas vezes você vai descobrir que o verdadeiro tesouro não era o resultado que imaginava, mas a pessoa em quem estava se tornando. Pense por um momento. Que processos você está julgando com frustração porque ainda não vê os frutos? O que você está querendo abandonar porque não produziu o que esperava? Talvez hoje Deus te diga, não se precipite. O final ainda não chegou. Eu sigo escrevendo. E o que agora parece estagnado é parte do plano. Às vezes a terra parece seca antes que brote o fruto mais abundante. Às vezes o silêncio precede a sinfonia. Então relaxe, solte o controle, confie. Porque se Deus começou algo com você, Ele não deixará incompleto. Ele não é daqueles que abandonam obras pela metade. Ele é o autor e consumador. E se você deixar Ele conduzir o processo, verá que seu final será muito melhor do que qualquer começo que você possa imaginar. Número 15. Sua história não termina onde você pensa que termina. Imagine que toda a sua história, cada parte quebrada, cada lágrima derramada, cada capítulo que você achou que não faria sentido, está sendo reescrita por Deus, não para simplesmente parecer melhor, mas para ser completamente nova. Não um remendo, não um conserto estético, mas uma renovação total, como ele mesmo disse em Apocalipse 21:5. Eis que faço novas todas as coisas. Não algumas, não as fáceis, não as que você acredita que podem mudar. Todas as coisas. Quando Deus diz eu faço, Ele não está falando de um processo automático nem impessoal. Está falando de sua mão direta, de sua voz que cria, de seu olhar que transforma o inútil em sagrado. Isso não é um sistema, é uma relação viva com o Criador que intervém ativamente em sua história. Ele não delega a restauração da sua alma a um processo frio. Ele mesmo se envolve. Ele mesmo decide reconstruir você por dentro, porque você não é uma estatística no reino. É um filho amado em quem Deus vê potencial de eternidade. E quando ele diz que o que faz é novo, não se refere a uma simples restauração do velho. Não está reparando um vaso quebrado com cola humana. Está fundindo o barro de novo, moldando outra vez, criando algo mais forte, mais belo, mais útil, mais alinhado com seu design original. A palavra novo, nesse contexto, não significa o mesmo que uma camada de tinta. Significa que você nem pode comparar o que virá com o que foi. E o melhor é que essa renovação abrange tudo. Relações que você pensou que não poderiam ser curadas. Partes de você que você deu como perdidas, sonhos enterrados, cicatrizes profundas, dor emocional que ninguém mais entendeu. Tudo isso entra no alcance da promessa. Todas as coisas. Não é só a sua alma, também é sua mente, seu corpo, seu ambiente, suas lembranças, seu legado, seu propósito, sua visão do mundo. O plano de Deus é fazer nova todo aquilo que o pecado, o tempo e o sofrimento tenham danificado. Mas há mais. Essa promessa não é só para o futuro glorioso do céu. Começa agora. Eis que implica que já começou. Como a primavera que começa a empurrar brotos nos cantos frios do inverno, o Espírito de Deus já está renovando o que parece estéril na sua vida. Se você prestar atenção, pode perceber. Talvez ainda não seja visível aos olhos, mas dentro de você algo está mudando. Deus já está fazendo nova a sua esperança, sua maneira de ver as coisas, sua capacidade de perdoar, sua fé cansada que está voltando a respirar. O contexto de Apocalipse nos lembra que essa promessa vem depois do julgamento, depois que tudo o imperfeito foi exposto e curado. Deus não ignora o quebrantado. Ele o atravessa com você.
Mas depois, quando o impuro se vai, quando a dor foi confrontada, ele faz o inesperado, transforma em glória. Então, se você está passando por uma purificação dolorosa, não tema. É parte do processo. O que vem depois será mais belo do que você pode imaginar. E isso não é só uma afirmação poética, é uma declaração respaldada pelo trono de Deus. Não depende das suas forças, nem da sua fé perfeita, nem dos seus méritos. Depende daquele que reina sobre tudo e que disse que assim será. Sua palavra é firme. E se ele prometeu que sua história não termina onde você pensa que termina, pode confiar que o capítulo que vem vai superar qualquer introdução. Talvez você pense que certas partes da sua vida estão demasiado danificadas para serem úteis de novo, que há lembranças que preferiria apagar, que há erros que não podem ser reparados. Mas Deus não está interessado em apagar sua história. Ele quer redimi-la. Ele não busca fazer você esquecer o que passou. Ele quer mostrar como até o mais escuro pode se tornar testemunho de luz. Então, hoje, enquanto você se apega ao título que diz relaxe, solte o controle e confie, lembre-se disso. O que Deus tem preparado para você não é um remendo, é uma criação nova. Não é um simples consolo, é uma coroação de glória. Não é resignação, é redenção. Sua história não termina onde você pensou que o livro se fecharia. Apenas começa o capítulo que Deus escreve com sua própria mão, e nele tudo, sim, tudo chegará no seu momento perfeito. Número 16. A calma que persevera recebe a coroa. Mesmo quando tudo ao nosso redor parece estar em movimento caótico, mesmo quando as circunstâncias gritam desespero e o futuro é uma sombra incerta, Deus nos chama a permanecer fiéis. Fiéis não só quando tudo vai bem, mas especialmente quando parece que nada faz sentido. A fidelidade no contexto da prova não é uma exigência cruel, mas um convite divino para descobrir uma paz que o mundo não pode dar. Não se trata de forçar um esforço humano exaustivo, mas de nos sustentar naquele que já venceu. Jesus não nos pede fidelidade sem antes ter demonstrado Ele mesmo o que significa ser fiel até a cruz. Essa promessa não é para os que correm rápido, mas para os que não desistem. A coroa da vida não é um troféu para os mais bem-sucedidos nos padrões do mundo, mas uma recompensa para aqueles que souberam confiar quando não viram, para os que continuaram amando quando não foram correspondidos, para os que escolheram paz quando poderiam se vingar, para os que soltaram o controle e descansaram na fidelidade divina. Ser fiel é escolher todos os dias confiar, mesmo quando a espera se prolonga, mesmo quando a resposta parece tardar, mesmo quando a dor se torna parte do caminho. Quando Deus diz, seja fiel, Ele também está dizendo, eu te dou o que você precisa para ser fiel. A fidelidade dele em nós é o que sustenta nossa fidelidade para com Ele. A coroa não se conquista, se recebe. E se recebe no tempo perfeito, no momento exato em que a história pessoal se alinha com a eternidade. Esse momento nem sempre é visível, mas está a caminho. Por isso, hoje você pode relaxar, soltar a ansiedade de querer controlar o que ainda não chegou e simplesmente continuar confiando. Talvez hoje sua fidelidade não se veja em grandes atos, mas em pequenos sim silenciosos. Em continuar orando quando não sente nada, em continuar amando quando dói, em continuar esperando quando o relógio do céu parece imóvel. E sem que perceba, cada um desses atos de fidelidade está construindo a coroa que o próprio Deus preparou para você. Você está disposto a confiar mesmo sem ver ainda? A continuar crendo quando sua lógica diz que já é hora de desistir? Lembre-se, fidelidade não é ausência de luta, é a decisão de não soltar a mão de Deus no meio dela. Número 17. Não se preocupe com o final. Deus não deixa nada pela metade. Deus não inicia algo em sua vida para depois abandoná-lo no meio do caminho. Ele não é como nós,
que às vezes perdemos o entusiasmo, mudamos de planos ou nos frustramos diante da dificuldade. Sua obra não se baseia na sua força, mas na sua fidelidade. E se ele começou algo em você, pode ter total certeza de que também vai terminar. Essa verdade deveria ser como um bálsamo para a alma que se sente cansada de tentar, de avançar a passo lento, de tropeçar e levantar-se uma e outra vez. Talvez agora você se olhe no espelho e pense: não avancei tanto quanto deveria, ou já deveria ter mudado, ou meu processo está estagnado. Mas essa voz não é a de Deus. Essa é a voz do perfeccionismo, do controle, da comparação e do medo. Deus não se desanima com suas pausas, nem se decepciona com sua lentidão. Ele é paciente, conhece seus dias, seu ritmo, suas feridas e, mesmo assim, continua trabalhando em você com amor. Ele não precisa de resultados imediatos para continuar comprometido com a sua transformação. O processo pode parecer lento, mas está vivo. Como uma semente sob a terra, mesmo que você não veja nada, algo está acontecendo. Deus está esculpindo caráter, moldando seu interior, polindo áreas que você nem sabia que precisavam ser renovadas. E faz isso com mãos firmes, mas cheias de ternura. O mesmo Deus que colocou o desejo em seu coração, também colocará os meios e o poder para vê-lo realizado. E quando você duvidar se vai chegar lá, lembre-se: não é sua capacidade que garante o cumprimento, é sua promessa. Ele é o autor e também o consumador. Ele é quem abre a história e quem a encerra. Por isso, você pode soltar o controle. Não precisa ter tudo resolvido, só precisa permanecer perto dele. A perfeição da obra não depende do seu desempenho, mas da fidelidade inabalável dele. Às vezes, essa boa obra que ele começou te leva por caminhos inesperados. Às vezes, faz você passar por processos que parecem o contrário de uma bênção. Mas é justamente nesses lugares escuros que o poço mais profundo está sendo cavado, poço esse que depois será cheio de água viva. Não tema se não entender o como nem o quando. Confie em quem prometeu. Você consegue imaginar que tipo de obra será quando estiver terminada? Quanta beleza escondida será revelada quando o véu do processo for retirado? Sua história não está incompleta, está em construção. E Deus, que começou a obra, não vai parar de trabalhar em você até que tudo esteja no lugar perfeito, no momento perfeito. Então hoje, descanse, pare de correr para terminar antes da hora. Deus não tem pressa, ele tem propósito, e o propósito dele, quando cumprido, será lindo, completo, eterno. Porque quando Deus escreve uma história, cada capítulo tem sentido, e quando ele assina uma obra, é porque já decidiu terminá-la com glória. Agora você sabe, não está à deriva, não está esquecido, não está atrasado. Está exatamente onde Deus está te formando. Porque o que para você parece uma pausa, para ele é um processo. E o que você chama de demora, ele chama de design. Esta mensagem não foi para que você entenda cada passo, mas para que se anime a caminhar com confiança. Porque quando você solta o controle, não perde poder, recupera a paz. Cada palavra que você ouviu hoje não é só consolo, é direção. É um lembrete de que Deus continua escrevendo sua história com tinta eterna, não com pressa humana. Então, não meça sua vida pelo que ainda não chegou, mas pelo que Ele já está fazendo em silêncio. E se sua alma ainda se impacienta, repita de novo: tudo chegará no seu momento perfeito. O importante não é ter todas as respostas, mas estar alinhado com a vontade daquele que a sustenta. Porque enquanto você aprende a confiar, ele continua agindo, mesmo que você não veja, mesmo que não sinta, mesmo que não compreenda tudo. E agora torne isso real. Faça este ato de fé e vá para os comentários. Escreva com convicção: Senhor, descanso no teu tempo perfeito. Renuncio à pressa e abraço a tua paz. Essa frase é mais do que um comentário. É sua oração, seu pacto,
seu passo para uma vida guiada não pelo medo, mas pela confiança radical em um Deus que nunca chega atrasado e que sempre cumpre.